Vamos abrir nossa Bíblia, irmãos, em Marcos. Você que está em casa, abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 4. São Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Vamos ler o capítulo 3, verso 31, irmãos. Marcos, capítulo 3, 31 a 34, depois 4. Diz assim: nisso chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele, e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora, te procurando. Então ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe, meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e eis meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã. Capítulo 4. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, reuniu-se numerosa multidão, e ele de modo que entrou num barco, reuniu numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer da sua doutrina, dizendo: ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear, uma parte caiu em beira do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e a sufocaram, e não deu fruto. Outras, enfim, caíram em boa terra, e deram frutos, que vingou, cresceu, produziu a 30, a 60, a 100 por um. E Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 14, o semeador semeia a palavra. São estes os que são à beira do caminho, e é onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia, ou a perseguição, ou por causa da palavra, se escandalizam. E outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas a fascinação, os cuidados deste mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra e ficam infrutífera. E os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Amém. Que o Senhor nosso Deus se digne abençoar a leitura da sua santa e gloriosa palavra nesta manhã. Amém? Glória a Deus. O tema para essa manhã, irmãos, é a necessidade de nós frutificarmos em tempos difíceis. Em tempos difíceis. Parece algo assim corriqueiro, já falado várias vezes, mas é algo que nós precisamos trazer a meditação, trazer a igreja do Senhor nesta hora. Porque a tendência que nós temos é parar. A tendência que nós temos é parar de frutificar. E nós não estamos falando isso baseados em ouvir dizer.
Nós não estamos falando isso baseados em alguém me contou. Estamos falando isso baseados naquilo que estamos vendo, naquilo que estamos percebendo e daquilo que nós ouvimos de vários colegas, de vários pastores. Então a palavra do Senhor nesta manhã para nós é: devemos frutificar em tempos de adversidade. Amém? E aí nós propositalmente, nós lemos o texto do capítulo 3, verso 31 a 35, onde Jesus fala da sua família. A palavra diz que Jesus estava em determinado lugar ministrando, como de repente dizem para ele, tua mãe, teus irmãos estão lá fora. E aí Jesus fala algo tremendo, ele diz, olha gente, realmente eu tenho irmãos de carne e sangue, mas no meu ministério, espiritualmente falando, meus irmãos e minhas irmãs são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Jesus nunca, como bom judeu que era, negligenciou a sua família, mas chegou um ponto no seu ministério, onde ele estava totalmente entregue à vontade de Deus, que agora ele diz, olha, meu cuidado, meu tempo, minha prioridade são aqueles que fazem a vontade de Deus. Então isso é muito importante para nós. Entre o natural e o espiritual, Jesus não joga o natural no lixo, ele não desconsidera, porém ele coloca o espiritual em primeiro lugar na sua vida. Imagine Jesus em determinado lugar e diz, olha cara, você está pregando o dia inteiro fazendo a obra de Deus, mas sua mãe está lá fora, seus irmãos estão lá fora, querem te ver. Jesus deixa muito claro, diz, a minha prioridade é fazer a vontade do meu Pai, a minha prioridade é andar no propósito que Deus tem para a minha vida. Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos, ou seja, aqueles com os quais eu tenho compromisso espiritual. E aí nós vamos ver que nós temos compromissos naturais com a nossa família natural, mas nós também temos compromissos espirituais com a nossa família espiritual, com aqueles que necessitam ouvir de Deus através de nós, aqueles que necessitam ser abençoados por Deus através de nós. Jesus de maneira alguma estava jogando sua família natural na lata do lixo, nem deixando sua família natural em segundo e terceiro planos. Mas o que Jesus estava fazendo é definir, discernir, colocar bem claro que para ele, em primeiro lugar, estava fazendo a vontade de Deus. Amém? Então isso fica muito claro, e aí Marcos faz esse link, né? Marcos pega esse link que Jesus fala da sua família e entra na parábola do semeador. Se a gente observar em João 15, 4 e 16, Jesus vai dizer que a vontade de Deus é a nossa frutificação. Jesus vai dizer no capítulo 15, verso 4, que se nós permanecermos nele, nós vamos frutificar. Ele vai dizer no capítulo 4 de João, capítulo 15, que o Senhor nos chamou, nos nomeou, nos designou para quê? Para batermos palma na igreja? Se eu não vou à igreja, então não posso dar fruto. A única maneira de dar fruto é no culto. Não, a palavra diz que o Senhor nos designou, nos nomeou, para que nós fôssemos e dessemos frutos, e o nosso fruto permanecesse. Então vejam os links da palavra de Deus. Jesus diz que a sua família, a sua família espiritual, aqueles com quem ele tem compromisso, são os que fazem a vontade de Deus. João capítulo 15 vai nos dizer que o Senhor nos salvou, nos chamou, nos redimiu, nos santificou, nos libertou. Não é para a gente ficar dentro de quatro paredes fazendo festa, nem para ficarmos escondidos com medo de tudo e de todos, mas é para que nós dessemos frutos, e os nossos frutos, diz a palavra, vão permanecer. Amém? Então, na verdade, o capítulo do verso 5, que o Senhor está falando para nós em João, é que se nós não frutificarmos, nós não podemos permanecer na família do Senhor.
o que faz de mim e você membros da família do Senhor, não é apenas levantar a mão e ser batizado, isso é um processo, começa com o levantar de mãos, começa com a entrega, começa com o arrependimento, começa com a conversão, mas termina com a frutificação. Qual é o problema? Qual é o nosso problema? Nós levantamos a mão, dizem para nós que o nosso pecado foi perdoado, dizem para nós que está tudo certo, ok? Dizem que está tudo ok, mas aí a gente não frutifica. Sabe, meus irmãos, eu e você fomos chamados para frutificar. E aí, irmãos, nós não precisamos de uma multidão para isso. Nós não precisamos, eu só frutifico se tiver uma multidão. Não. Eu e você somos ramos da videira verdadeira. E nesses ramos vão aparecer os frutos do Senhor. Agora, como pastor deste rebanho, o que me chama a atenção e o que me fez separar essa palavra para ministrar nessa manhã é o perigo que nós corremos. O perigo que nós corremos, diante dessa situação mundial que nós estamos vivendo, e a gente não para de falar nisso, e temos que falar nisso mesmo, é parar de frutificar. Parece que o mundo parou, né? As coisas pararam. De uma certa maneira, parece que as coisas pararam mesmo. Só, irmãos, que a obra de Deus não pode parar. Satanás não para. Deus, Ele está trabalhando, Ele está envolvido num processo que vai culminar na volta dEle. Deus está envolvido num processo que vai terminar com o retorno dEle, o arrebatamento da igreja e a implantação do reino. Então, nós não podemos parar de frutificar. Nós podemos frutificar nos dons, no fruto do Espírito, no arrependimento, no amor, nas boas obras. Em muitas áreas, mas quando Jesus fala aqui na parábola do semeador, Jesus está falando mesmo de trabalhar, Jesus está falando mesmo de evangelizar. Qual é o trabalho da igreja? O trabalho da igreja é alcançar vidas, o trabalho da igreja é abençoar pessoas, o trabalho da igreja, meus irmãos, é realmente se envolver de forma prática. Amém? Deus está falando com você nessa manhã? Eu estou procurando ser um pouco didático, calmo, amém? Agora, a palavra vai nos falar aqui, irmãos, e nós estamos falando em cima de observação, ok? Estamos falando em cima de observação, às vezes nós comentamos sobre isso, e esse problema agora não é o problema de ficar em casa, não é o problema do distanciamento, não é o problema do lockdown, não é o problema, irmãos, do risco e do perigo que a gente tem de pegar uma doença. O verdadeiro problema está em pararmos. A verdadeira situação, o verdadeiro problema é pararmos de acharmos que a obra de Deus parou na nossa vida. Esse é o verdadeiro problema. Irmãos, com culto, sem culto, com lockdown, sem lockdown, com vírus, sem vírus, fazendo presencial ou somente online, nada pode nos parar. Nada. E outra coisa, nós só não vamos parar se não quisermos. Então, como pastor da igreja, eu tenho observado que algumas pessoas estão parando sem perceber, porque é natural, é normal, as pessoas irem parando, parece que elas abriram um parêntese, um espaço, e disseram assim, vou esperar passar. Não, eu e você não podemos esperar passar, porque as pessoas estão morrendo sem Jesus. A igreja precisa do seu dom, do seu talento. Eu e você precisamos estar fluindo no Espírito Santo. Agora, antes de entrar aqui em alguns pontos que eu acho interessante para nós darmos frutos nesse momento de pandemia, o Senhor fala aqui para nós como não ser frutífero. Primeiro, eu não vou ser frutífero independentemente, gente, aí é que está o problema, eu não preciso de uma pandemia para parar de frutificar. Eu já parei de frutificar antes da pandemia.
Eu não preciso de um lockdown. Eu não preciso de problema para parar de frutificar. Muitos de nós já paramos de frutificar antes de qualquer outro tipo de problema na nossa vida. A palavra nessa manhã para nós é nos despertar. Se eu conseguir te despertar, eu não quero que você venha para cá, eu não quero que você largue tudo para fazer a obra de Deus, mas se eu conseguir, através do Espírito Santo, te despertar, que você não é um vaso emborcado, que você não é um vaso largado para lá, que você é um vaso usado por Deus, que Deus vai te usar da maneira que Ele quiser, eu consegui o meu alvo nesta manhã. Aleluia. Glória a Deus. Então, para não ser frutífero, eu preciso ter um coração superficial. Aí você já conhece a palavra do semeador, né? Aquele coração que fica à beira do caminho, ele não se aprofunda, ele não vai dentro, ele não permite que a palavra penetre dentro do seu interior a fim de mudá-lo. A palavra de Deus, nós não podemos somente ouvir a palavra de Deus tem que entrar dentro de nós, ela não pode ficar na superfície. Irmãos, eu ouço pregação da Bíblia desde que nasci. Desde que nasci. Eu sou nascido e criado na igreja, eu não estou sozinho nessa. Há muitos irmãos que nasceram e foram criados na igreja. Então a gente ouve Bíblia, a gente ouve pregação desde que nasceu. Glória a Deus por isso. Mas a pergunta é, o quanto de tudo que nós ouvimos ao longo da nossa vida e o que estamos ouvindo agora está entrando dentro de nós, está mudando o nosso caráter, está mudando a nossa vida, está fazendo a gente crescer espiritualmente, está nos apaixonando cada vez mais por Deus. Sabe, eu posso acostumar a ouvir pregação, eu posso acostumar a ouvir palavra e dizer, olha, a pregação hoje, Deus usou o vaso, Deus usou o pastor, mas essa pregação não surtiu efeito nenhum na minha vida. O problema não está na pregação, o problema está no meu coração superficial. Eu preciso ter um coração aprofundado, pedir ao Espírito Santo que aprofunde meu coração, para que eu não apenas ouça a palavra, mas que essa palavra me ouça, que essa palavra me leia, que essa palavra me transforme, que essa palavra me mude, porque senão, gente, nós vamos ser ouvintes da palavra e não praticantes da palavra. Você que está me ouvindo nessa manhã, ou você que está ouvindo depois pelo YouTube, escuta isso. Deus quer que você frutifique em meio a situações difíceis. Aleluia! Se você não pode frutificar 100, você vai frutificar 60. Se não pode frutificar 60, vai frutificar 30. Agora veja, Jesus não fala nem 20, nem 10, nem 5, porque para Jesus o mínimo, existe um mínimo para cada crente frutificar. Oh, glória! Jesus podia dizer, um frutifica 100, outro 60, outro 30, vai baixando, outro 20, outro 10, outro 15, até 1. Mas Jesus disse 30. 30 é o mínimo. Irmão, escuta, existe um mínimo que o crente pode frutificar. O crente, ele pode ganhar o mundo para Cristo, mas se ele não ganhar o mundo para Cristo, ele tem que ganhar o mínimo. Ele pode fazer o mundo para Cristo, mas se ele não tem condição de fazer o tudo, ele tem que fazer o mínimo. Jesus deixa claro, 30 é o mínimo que a gente pode fazer. Outro, eu não vou frutificar tendo um coração duro. E o coração duro são aquelas pessoas que se deixam vencer pelos obstáculos, pelas rochas que estão no caminho. Jesus fala que uma semente caiu sobre um terreno rochoso, não é? E é importante que a gente amoleça o coração. Aleluia. Você sabe, meu irmão, que por baixo de muito coração tem pedra? Você sabe que por baixo de muito coração que canta, que toca, que aconselha, que ora, que faz oração bonita, que faz um monte de coisa, tem pedra, e só quem vê essas pedras é o Espírito Santo.
Então Jesus fala aqui de um tipo de coração que aparentemente está perfeito, mas não nasce nada ali, não frutifica nada ali. Por quê? Por baixo daquilo ali existem pedras, e as pedras nos impedem de frutificar. E Jesus fala que mesmo que frutifique, vai durar pouco. Vai durar pouco. Não deixa criar raízes. Então, meus irmãos, se a gente quer frutificar, a gente precisa criar raízes. Vamos separar uma palavra sobre a necessidade de termos crentes com raízes. Vamos separar essa palavra, não sei quando nós vamos ministrar, mas sobre a necessidade de nós termos crentes com raízes na obra de Deus. Aleluia! Outro, Jesus vai falar aqui sobre os espinhos. Pastor, mas estou cansado de ouvir isso. Querido, deixa eu falar algo para você. Então, por que você não muda? Não adianta chegar para mim e falar, eu já ouvi isso 1000 vezes, já li livros sobre isso, já ouvi pastor, pregador. Irmão, você vai continuar ouvindo. Mas tem que mudar. Tem que mudar. Eu quero que você pegue o fio da meada. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Olha, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. E aí Jesus vai dizer que Ele nos chamou para fazermos a vontade dEle, e a vontade dEle é frutificarmos, a vontade dEle é trabalharmos, é ganharmos almas, mas nós precisamos tomar cuidado para que a gente não pare de frutificar, não pare de produzir na obra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E essa não é uma missão para alguns líderes, é para toda a igreja. Então Jesus vai falar também sobre aqueles que cultivam a palavra de Deus entre espinhos. Irmãos, se a gente quer que a palavra de Deus dê fruto, a gente tem que arrancar os espinhos. Tem que arrancar os espinhos, não é Deus que vai arrancar os espinhos, somos nós que vamos arrancar os espinhos. E Mateus vai dizer que os espinhos são os cuidados desse mundo, a fascinação das riquezas e as ambições ou interesses que não são o reino de Deus. Irmãos, em nenhum lugar da Bíblia diz que você tem que parar de estudar, que você tem que parar de construir, que você tem que parar de investir nos seus filhos, que você tem que tratar bem da sua família, que você tem que largar. Nenhum lugar da Bíblia vai te ensinar a largar essas coisas e considerar essas coisas como coisas de somenos, coisas que não têm valor. A palavra de Deus não ensina isso, mas a palavra de Deus ensina colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar. E, meus irmãos, nós não podemos ficar calados, nós não podemos olhar pessoas que simplesmente pararam porque tudo parou. Nós não podemos ficar calados, não podemos parar, não podemos deixar de admoestar e de exortar ao povo de Deus nesta manhã, porque as pessoas simplesmente estão dando um tempo para ver como é que as coisas ficam. Irmãos, eu não quero entrar no mérito do julgamento, eu não quero, porque cada um aqui sabe a sua vida, cada um sabe aonde anda, cada um sabe aonde toca, mas não venha me convencer que você parou porque está com medo, não vem à igreja porque está com medo, não participa mais da célula porque tá dando um tempo, parou de ofertar, parou de interceder. Irmãos, o vírus está aí, a crise está aí, mas as famílias continuam com problema, os jovens continuam depressivos, os adolescentes precisam ainda de pessoas que cuidem deles, os homens precisam de orientação, os viciados ainda precisam de libertação. Irmãos, a crise, o vírus, o problema mundial, queridos, só aumentou os problemas das pessoas. E eu e você, nós não podemos parar de frutificar. Aleluia!
Eu não estou dizendo que você tem que passar 24 horas aqui na igreja, mas o que eu estou dizendo é que você faz parte da família de Deus. O que eu estou dizendo é que o Senhor te designou e te nomeou para que você dê fruto. Jesus não disse, olha, quando tiver crise, não precisa dar fruto não. Quando tiver um vírus matando gente, não precisa dar fruto não. Quando o governo não for bem, não precisa dar fruto não. Quando a sua família tiver com problema, não precisa dar fruto não. Não, Jesus não fala isso. Jesus fala que nós fazemos parte da família dele, fazemos parte daqueles que fazem a vontade dele, e a vontade dele é que a igreja dê frutos. Então eu não posso ter um coração superficial, então eu não posso ter um coração duro, eu tenho que estar com o meu coração aprofundado pela palavra de Deus, eu tenho que colocar o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida, eu tenho que amolecer o meu coração, eu tenho que arrancar esses espinhos que sufocam o meu ministério, sufocam o fruto, sufoca aquilo que Deus tem para a minha vida. E a palavra de Deus é muito clara, diz os cuidados deste mundo. O que é isso? Primeiro eu vou resolver meus problemas. Ah, querido, faz isso não. Não faz isso não, sabe por quê? Porque quando você resolver um, vai aparecer outro. E vai aparecer outro. E vai aparecer outro. Outros vão dizer, mas eu tenho que, a minha família em primeiro lugar. Veja que Jesus disse que em primeiro lugar a família espiritual. Será que ele não amava sua mãe? Será que ele não amava seus irmãos? Claro que amava, mas ele diz, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus, e a minha família são aqueles que fazem a vontade do Pai. Jesus não estava jogando a família dele natural no lixo, mas ele estava colocando cada coisa no seu devido lugar. Aleluia. A palavra diz fascinação das riquezas. As riquezas nos fascinam, a gente quer ganhar dinheiro, a gente está preocupado como é que vai pagar a conta, e claro, todos nós estamos preocupados como pagar a conta. Como pastor da igreja aqui, eu tenho conta, eu tenho aluguel, eu tenho luz, eu tenho salário, nós temos muitas coisas, e você também, e você que é empresário também, mas sabe qual é o segredo aqui? O segredo aqui, a palavra aqui é fascinação. Não é necessidade de ter dinheiro para pagar as contas, mas é a fascinação. E a palavra fascinação significa feitiçaria, manipulação, encantamento. Essas coisas deixam a gente infrutíferos. E outras ambições. Amém? Glória a Deus. Então, querido, eu não sei o que aconteceu com você, eu sei que Deus colocou no meu coração para ministrar isso. Eu estou saindo também de uma quarentena, tá? Eu também estou como você no mesmo barco, eu estou como você no mesmo barco. Se eu pudesse, eu estaria na minha casa agora, descansando. E os irmãos que estão aqui também. Só que o Senhor nos chamou, e nos chamou para darmos frutos. Amém, meus irmãos? Aleluia! E temos que arrancar isso da nossa alma e da nossa mente. O rancor, o ódio, a amargura, a rejeição, o medo, a culpa, o deixar para lá, o quando terminar eu volto, quando acabar eu volto, quando tudo se resolver eu estou aí de novo. Oh, queridos. Amém? Agora deixa eu pregar. Agora eu quero falar de 7 atitudes para nós frutificarmos no meio dessa pandemia do diabo, porque isso é do diabo, irmãos, isso não é de Deus não, vem para cá dizer que é de Deus, que não é de Deus não, isso é do inimigo, isso é sinal da volta de Jesus, gente, é sinal. Uma irmã me cercou e perguntou, pastor, o que o senhor acha dessa pandemia? Eu falei, primeiro é uma desgraceira, segundo, irmã, é sinal da volta de Jesus. Por que eu sei que é sinal da volta de Jesus? Porque é mundial, não é local, não é pontual, é mundial. Então, meus irmãos, faz parte da volta de Jesus. Agora, deixa-me dizer algo para você, até Jesus voltar, coisas piores virão. E aí? Nós vamos fechar a igreja e ficar em casa?
lendo Bíblia, orando em casa, e as multidões, e as pessoas, e os nossos irmãos em Cristo. Deixa eu te dar aqui alguns elementos que são atitudes de frutificação. E com isso nós vamos terminar. Espero que você tenha sido abençoado nessa manhã. Primeira atitude, se você quer frutificar em momentos de... Porque como? A pergunta é, como vou frutificar, gente? Não posso chegar perto de ninguém, não posso falar com ninguém, posso abraçar ninguém. Como que eu posso fazer? Nós temos que descobrir os caminhos e os meios que vão nos fazer homens e mulheres frutíferos. Aleluia. Primeiro, tem que se converter e se arrepender a cada dia. Meu irmão, quem está falando com você é um irmão em Cristo, não é um juiz. Se arrependa. Por favor, se arrependa. Se arrependa de cruzar os braços. Se arrependa, irmão, de ir para outro lugar. Se arrependa, irmão, de ficar dizendo que não vai vir para a igreja, ou tá por isso, para aquilo, mas você vai para outro lugar. Se arrependa. Você pode ir para tudo quanto é lugar. Você pode viver a sua vida do jeito que você quiser viver. Mas não coloque desculpa, porque Deus não recebe, não aceita desculpa. Oh. Se arrependa. Eu e você, se nós quisermos dar fruto, gente, nós precisamos nos converter e nos arrepender a cada dia. A cada dia. Aleluia. O Paulo Vieira é um coach, e ele é um servo de Deus, e ele usa uma expressão que eu acho muito interessante. Ele fala sobre parar de contar historinhas. Todos nós temos historinhas. Todos nós temos historinhas. Eu podia ter contado uma historinha hoje. Ô Fábio Peclá, dirige o culto lá, eu ainda estou me sentindo fraco, ainda estou me sentindo meio zonzo, dirige o culto lá, eu vou chamar alguém para pregar. Por quê? Porque eu estou tonto, estou fraco, eu vou ficar em casa. Isso é uma historinha. Eu estou contando uma historinha. Ah, mas eu tenho que ficar em casa, ah, mas eu tenho que sair com meu marido, ah, mas eu tenho que dar atenção ao meu filho, ah, mas eu tenho que estudar, ah, mas agora é isso, ah, mas agora é aquilo. Irmãos, vamos parar de contar historinha. Vamos enfrentar a nossa vida do jeito que ela é. Deus não trabalha em cima de historinhas. Deus trabalha em cima da verdade. Deus opera em cima da verdade. Então, o primeiro elemento que traz frutificação é arrependimento. Se arrependa. Se arrependa de ter mentido. Se arrependa de ter inventado uma história. Se arrependa de estar usando A, irmão B, irmão C. Se arrependa de estar usando a própria família como desculpa para não frutificar. E olha que eu não estou falando de vir à igreja, eu estou falando de dar fruto. Eu não estou falando de vir à igreja, que o momento não pode vir, é dar fruto. É ligar para alguém, é interceder, é aconselhar, é ficar em cima de uma pessoa até que ela vá à célula. Ah, eu já convidei 5 vezes, convida 10, convida 15. Mas pastor, eu vou ser chato. É melhor você ser chato do que deixar ela para o inferno. É melhor que ela te ache chato, te bloqueie, pare, mas você vai dizer, se depender de mim, essa vida vai ser salva. Ela vai à célula. Ela vai à célula virtual. Ela vai. Eu vou ligar para fulano de tal. Eu vou servir a alguém. Eu não estou falando de vir à igreja, gente. Eu estou falando de frutificar. Eu estou falando de ser útil nas mãos do Espírito Santo. A Bíblia diz que você é um vaso útil. Você não é um vaso inútil. Você é um vaso útil. Segundo, viva a santificação. Elimine o pecado e cultive a presença de Deus. Queridos, você sabe que você está de braço cruzado? Você sabe por que às vezes eu fico de braço cruzado? Eu vou te dar uma resposta, é simples e clara, falta a presença de Deus. Ninguém cheio da presença de Deus consegue ficar parado, gente. O Espírito Santo, teu Pai, o Filho, Espírito Santo.
O Pai é a base e o fundamento de tudo. O Filho é a expressão do Pai. E o Espírito Santo é o agitador. Se você quiser dar o nome ao Espírito Santo, é o agitador. O agitador. É ele que agita, é ele que se move, é ele que reveste, é ele que faz você se levantar, é ele que faz você frutificar. Ele é o agitador, entre aspas, né? O Espírito Santo é o agitador. É muito difícil uma pessoa cheia do Espírito Santo inerte, indiferente. Não tem. O Espírito Santo é como Jacó. Você tem Abraão, Isaac e Jacó. Abraão é o pai, Isaac é o herdeiro e Jacó é o agitador. Mas é por meio de Jacó que as 12 tribos foram formadas. Aleluia! Então, santificação, cultive a presença de Deus. Quem está cheio da presença de Deus, fica ali no WhatsApp. Irmão, como é que você está? Irmão, estou sentindo a sua falta. Você está precisando de alguma coisa? Eu estou orando por você. Esse é o Espírito Santo. Liga para o líder que está precisando, irmão, de alguma coisa. Não. Vai ter conferência. Tem gente que faça. Não tem gente que faça, não. Precisa de você para fazer. Está precisando de dinheiro? Todo mundo está precisando de dinheiro, gente. Está precisando de dinheiro, está precisando de remédio. Está precisando de um telefonema. Um telefonema. O Espírito Santo usa um telefonema para levantar alguém que está caído. E o que custa dar um telefonema, gente? O que custa passar um zap? O que custa? Terceiro, estude a palavra. Estude a palavra de Deus. Por quê? Porque para dar fruto é preciso ouvir a voz de Deus. Então é preciso estar em comunhão com a palavra. É preciso estar conhecendo a palavra. Pastor, eu não entendo muito a Bíblia. Existem livros. E livros que podem te orientar. Livros que podem te ensinar. Estuda a palavra. Nós temos células toda semana. Nós não estamos tendo escola bíblica dominical, mas nós estamos tendo célula. Palavra. Diga comigo, palavra. Estudar a palavra, ouvir a voz de Deus por meio da palavra, absorver a palavra de Deus e deixar que a palavra de Deus também te absorva, amém? Quarto, flua nos dons do Espírito, debaixo da direção de Deus. Olha, você que está me ouvindo em casa agora, você tem um dom do Espírito Santo, você tem um dom. Cada irmão tem um dom, e precisa descobrir esse dom, e precisa fluir nesse dom, debaixo da direção de Deus, amém? Quinto elemento para a frutificação, esteja disposto e pronto para servir, mais do que ser servido. Aleluia. Irmãos, a igreja que vai vencer é a igreja que vai aprender a servir. Vai aprender a servir. Nós temos que aprender a servir. Se você quer dar fruto, eu não estou falando para você largar a sua vida inteira, não estou falando para você largar seu trabalho, não estou falando para você deixar de viajar, sair, não estou falando para você parar de comer fora, não estou falando para você largar a sua família. Eu estou falando para você não parar de dar fruto. Não parar de dar fruto. Porque se cada membro dessa igreja der fruto, nós vamos sair dessa crise robustecido, abençoado. Satanás vai ser envergonhado. Vidas serão consolidadas, abençoadas, em nome de Jesus. Então esteja disposto a servir. Quando falar irmão fulano, seja o primeiro a se apresentar, a servir. 5, 6, pertença à família de Deus. Pertença. O que mais está me preocupando hoje, irmãos? O que mais está me preocupando hoje?
é uma coisa chamada frequência. As pessoas não pertencem mais, elas frequentam. Você chega na rua, pergunta, você está frequentando que igreja? Não. Irmãos, vamos banir isso do nosso vocabulário. Vamos banir isso do nosso coração. Eu não frequento a chamada, eu sou da chamada. Eu não frequento a igreja, eu sou da igreja. Eu pertenço ao corpo de Cristo. Eu pertenço ao templo do Espírito Santo. Eu pertenço ao plano eterno de Deus. Eu pertenço ao que Deus está fazendo na terra. Eu faço parte daquilo que Deus está fazendo na terra. Aleluia! Pertença. Porque se você não tiver um sentimento de pertencimento, querido, acabou. Se você não tiver sabe por que esses levitas vêm para cá? Porque eles pertencem. Sabe por que nós pertencemos? Sabe o que eu oferto aqui? Porque eu pertenço aqui. O senso de pertencimento te move. O senso de pertencimento te move, te faz avançar, te faz dar passos, sacrifício, servir, atuar nos dons, se alegrar com a sua igreja, entristecer quando passa por momentos difíceis. Não é porque você frequenta, é porque você pertence. Aleluia. Glória a Deus. E por fim, não seja negligente diante do propósito de Deus para a sua vida. Sabe, acabamos de ter aqui agora uma conferência, uma mini conferência de adolescentes. Gente, eu não pude participar, eu não pude estar aqui, mas eu fiquei em casa vendo. Gente, que bênção. Que bênção. Não precisa de milhares, não precisa alugar auditório, não precisa trazer banda de fora, basta não ser negligente, basta servir. E eu fiquei orando pelos líderes, porque são líderes, têm suas lutas, suas dificuldades. Para botar um negócio para funcionar aqui, dá trabalho. Mas por que deu fruto? Isso foi um fruto, sabe? No mundo espiritual está lá registrado. Os adolescentes fizeram uma conferência no meio de uma pandemia, no meio de uma crise. Isso é não ser negligente. Nós precisamos deixar de ser negligentes com respeito às coisas de Deus. Aleluia. E significa isso, pastor? É não ser crente mais ou menos, é não ser indiferente, é viver a sua identidade. Sabe, irmãos, o que Deus vai fazer não é com crente mais ou menos. O que Deus tem feito nesta igreja aqui não é com crente mais ou menos. É com gente que ama. É com gente que está disposta a dar frutos para a glória do nome do Senhor. É não ser indiferente. Eu fiquei em casa vendo, porque a gente que prega aqui na igreja não vê, né? A gente que está aqui não vê, mas quando você está em casa tem oportunidade de ver. E aí você fica assim, está alto o som, está baixo o som, está com eco, está com isso, está com aquilo, está bom demais, está ruim demais. A gente fica criticando, falando, porque é normal, né? Mas a gente não faz isso com a intenção de prejudicar, de censurar, e sim de melhorar. Aí eu falei, avisa aí, está uma benção, a imagem está chegando bem, o som está chegando bem, os irmãos estão uma bênção. Irmãos, vamos dar frutos para a glória e honra do Senhor. Eu não sei quanto tempo vai durar essa pandemia, essa crise. Não sei. Os profetas do Senhor na terra sabem. Eu não sei, mas uma coisa eu sei. Eu tenho que dar frutos. Quando eu chegar na presença de Deus, Deus não vai me perguntar, você esperou passar, você não sabia, não, você deu fruto. Você frutificou? Mas, Senhor,
Eu não podia nem a igreja. Não estou perguntando se você podia ir à igreja. Eu estou perguntando se você ofertou, se você entregou o dízimo, se você levou cesta básica, se você ligou para o seu liderado, se você ligou um para o outro, se você sentiu falta, se você viu que alguém precisava de Jesus, se você insistiu com a pessoa para ir à célula, se você apoiou a pessoa no momento mais difícil, se você enxugou as lágrimas daqueles que estavam chorando, se você estava ali na posição quando o seu pastor precisou, dar frutos. Vamos orar? Eu vou convidar o diácono Leonardo, está aqui com a gente também, para nós orarmos. Meu papel nessa manhã aqui, irmãos, é só despertar você, para que você dê frutos. Nós estamos aqui. Somos melhores que você? Não. Temos problemas? Temos. Somos incapazes? Imperfeitos? Somos. Mas eu quero que Deus veja fruto em nós. Nessa manhã, não se deixe levar pela mentira do diabo, que Deus deu um stop. Não, Deus não deu um stop, não. Parece que Deus acionou lá a tecla do stop, mas não. O diabo não para de matar, o diabo não para de roubar, o diabo não para de destruir. E você está parando de servir. Você está parando de cantar, você está parando de louvar, você está parando de ler, você está parando de contribuir, você está parando de fazer a obra de Deus, você está parando de ir à célula, você está parando de interceder. Não, querido, não entre no jogo do inimigo. Você foi alguém chamado por Deus, nomeado, designado, para que você vá e dê fruto, e o teu fruto, ele vai aparecer na igreja. O teu fruto vai permanecer. Feche os teus olhos. Vamos orar. Aleluia, aleluia, nos ensina nesta manhã e nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Senhor Deus, nos faz, Senhor Deus, algo novo no nosso coração, Pai. Renova, Senhor Deus, o nosso coração, Pai. Renova, Senhor Deus, o nosso aquilo que está dentro de nós, Pai. Que o Teu Santo Espírito venha nos renovar e nos encher nesta manhã, Senhor Deus. Pai, tira tudo aquilo que nos prende, que nos paralisa, Pai. Todos os bloqueios na nossa mente, no nosso coração, Pai. Tudo aquilo que nos paralisa, Senhor Deus. Oh, Pai, todo pensamento, todo entendimento, Pai. Todo pensamento contrário, Senhor Deus. Todo, Senhor Deus, pensamento, Senhor Deus, que nos faz paralisar, Pai. Deus, todo achismo, Pai, tudo aquilo que achamos, oh, Pai, do outro, da igreja, do pastor, do líder, Pai. Não, Pai, queremos frutificar, Senhor Deus. Queremos ter um coração sensível à Tua voz, Pai. Queremos ter um coração sensível, Senhor, à Tua palavra, Senhor Deus. Por isso, nesta manhã, Senhor, o Senhor venha nos perdoar, Pai. Nos venha nos encher do Teu ânimo, Pai. Do ânimo do Teu Espírito, Senhor Deus. Que o Teu Espírito Santo venha nos tocar nesta manhã, Pai. Pai, não queremos ser indiferentes à situação, Pai. Mas queremos, Senhor Deus, gerar algo, Pai. Queremos prosseguir, queremos avançar, Pai. Queremos ser, Senhor Deus, aleluia, que a Tua palavra e as Tuas promessas, Pai, venham se firmar no nosso coração, Pai. Que as nossas raízes venham se aprofundar nesse momento, Pai. Oh, Deus, que a Tua palavra venha nos encher, Senhor Deus, e nos alicerçar na Tua vontade, nos Teus propósitos, Senhor Deus. Oh, Pai querido, Senhor Jesus, não nos deixe desanimar, Pai. Que o Teu Espírito Santo não nos deixe paralisar, Pai. Não nos deixe entristecer. Tira toda a tristeza do nosso coração, Pai. Tira todo o desânimo, Pai. Tira toda a prostração, Senhor Deus. Oh, Pai, toda a mente, Senhor Deus, aleluia, voltada para os problemas, para as dificuldades, Pai.
Não queremos negar o problema nem a dificuldade, Pai, mas queremos caminhar pela fé, caminhar pela Tua palavra, Pai. Caminhar, Senhor Deus, com o coração, Senhor, responsivo, um coração firme e cheio do Teu Espírito, Pai. Oh, Pai, muito obrigado por esta manhã, Pai. Muito obrigado por esta palavra, Senhor Deus. Que o Senhor venha acender a chama no nosso coração, Pai. Porque frutificar, Senhor Deus, é mandamento, Pai. Frutificar, Senhor Deus, é andar em obediência, Pai. Frutificar, Senhor Deus, aleluia, Pai, é agradar o Teu coração, Senhor Deus. Oh, Pai, por isso nesta manhã, Pai, muito obrigado por esta palavra, Pai. E que o Senhor venha, Senhor Deus, acender a chama em cada um da nossa igreja, Pai. Em cada líder de célula, Pai. Em cada líder de departamento, Pai. Em cada, Senhor, novo decidido, Pai. Oh, Deus, acenda a chama no coração de cada um, Senhor Deus. Para que possamos frutificar e crescer na Tua palavra. Crescer como homens e mulheres. Crescer como crianças, como adolescentes, Pai, como jovens. Frutificando, Senhor Deus, na Tua palavra, Pai. Oh, Pai, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esta manhã, Pai. E que Teu Espírito venha germinar isso no nosso coração, Pai. E venha gerar algo na nossa vida, Pai. E venha gerar frutos na nossa caminhada, Pai. E venha gerar fé, Senhor Deus, para continuarmos caminhando, Pai. Por isso, sustenta o caído, sustenta o desanimado, Pai. Sustenta o enfermo, Pai. Sustenta aquele que está triste, Pai. Mais uma vez, Pai. Aleluia, Pai. Muito obrigado. É assim que eu oro, Pai. Te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Amém, Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que manhã tremenda, que manhã maravilhosa. Tremenda. Estou muito feliz de poder estar com os irmãos nesta manhã. Nós estamos muito felizes de estarmos com os irmãos. Olha, tenha um bom dia, um bom almoço, um domingo abençoado, ok? Você já ouviu a palavra, agora você pode ou ficar em casa ou sair, aproveitar o sol. Deus te abençoe. Terça-feira estaremos juntos, quarta estaremos juntos. Até lá, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.